cidadão, encosta aí. Encosta, rapaz. Mão na cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça, rapaz. Mão na cabeça aí. Mão na cabeça. Nossa senhora! Olá senhores, bem-vindo ao canal. E não é que Sandra Mara resolveu dar uma entrevista num podcast? Exatamente. Há pouco tempo atrás, eu até fiz um vídeo nessa ocasião, ela declarou que separou do marido porque ele traiu ela. Teve até alguns rumores que essa separação se deu porque a Sandra Mara voltou a se relacionar com o Dingo e não foi nada disso. O Dingo tá sumido já faz um tempo. A Sandra meio que virou uma influenciadora, já tem mais de 300 mil seguidores na sua rede social e agora ela resolveu quebrar o silêncio e falar a versão dela dos fatos sobre o que aconteceu naquele fatídico dia. Como que foi aquela questão do surto psicótico que ela teve. Eu não vou ficar entrando muito em detalhe na questão do relacionamento que ela teve com o Dingo, pra não dar a impressão que eu tô querendo ser desrespeitoso aqui com ela. Essa não é minha intenção, mas Sandra Mara deu umas declarações duras aí nesse podcast. Algumas eu acredito e outras mais ou menos. E eu vou colocar um trecho dessa entrevista onde ela revela quais foram os convites que ela teve logo após bater a virilha com o Dingo. As únicas propostas era tudo de cunho sexual, era tudo para pornografia, para privacy, para Caramba, olha como é que é o mundo né? Eles acabam aproveitando pra fazer o quê? Pra gravar, você gravar com outras pessoas, era isso? Isso, aí além disso ofereceram também uma luta entre o Mendigo e o Eduardo, valendo 5 milhões. É o quê? Meu então Deus. tudo explorando de uma forma totalmente contrária do que aconteceu. Então realmente eles acharam que tudo aquilo ali era uma safadeza, uma armação e tal. E você vê como que é a mídia, né? Assim, isso é tão real que você tava passando por uma situação assim totalmente fora do comum, né? Que você não tirou proveito financeiro disso. Hoje a Sandra, né? Ela vai falar, mas hoje ela trabalha de Uber, né? Isso. Ela sustenta a própria filha. E hoje você não tá mais, né? Com o Eduardo, né? Não. Vocês não estão mais juntos. Aí, igual eu falei, como veio... Eu acredito que nada é por acaso, igual você falou. Tudo é interligado de uma forma. Então... eu conheci um lado do Eduardo que eu nunca imaginei conhecer, que é o lado de alguém que trai a mulher. Aí várias pessoas que conviveram com ele. Mas ele não te traía até então? Até então eu achava que não, né? Mas eu não sei. Mas até então não. Aí o cara que ainda ficou como o ruim da história. Passou uma situação extremamente constrangedora porque ele já poderia ter dado o ghost imediatamente após o relacionamento amoroso que ela teve com o Dingo. Eu acho que ele ainda ficou mais de anos se relacionando com Sandra Mara e agora ela tá falando aí que o cara é um traidor. E claro que eu não acho bonito o cara ter traído ela, apesar que a gente só tá ouvindo a versão dela, né? Porque o cara sumiu na neblina. Eu até procurei aqui pra ver se encontrava alguma declaração dele, mas não apareceu absolutamente nada. E o que eu acho que aconteceu é que o marido, mesmo falando que perdoou ela, bola pra frente, foi até na Luciana Gimenez e tudo mais, mesmo assim eu acho que isso ficou na cabeça dele. A questão da Sandra Mara ter estufado a veia do pescoço com o Dingo, independente se foi um surto psicótico ou não, mas vamos acreditar que realmente foi um surto psicótico. Só que independente disso, qual foi o motivo da relação que eles tiveram, mesmo ela falando que foi um surto psicótico, eu até acho que realmente pode ter sido isso mesmo, apesar que eu nunca vi se ela já mostrou algum laudo médico comprovando isso, mas vamos trabalhar com a hipótese que sim, Sandra Mara se deitou com o Dingo porque ela teve um problema lá, confundiu o Dingo, não sei o que, e foi dentro, beleza. Pro marido, mesmo que na época ele tenha declarado que não tem problema, mas não deixa de ser uma traição, e ele não perdoou ela naquela época, por que Sandra Mara não poderia dar uma segunda chance pro marido? No caso dessa pulada de cerca que o ex-marido dela deu, não foi tão grave assim, uma porque não foi com uma moradora de rua, e outra que ninguém ficou sabendo, ou seja, era só perdoar ali no sigilo e problema resolvido com sucesso. Outra parte que eu achei bastante curiosa também foi quando ela falou que ofereceram 5 milhões de reais pro ex-marido dela lutar com o Mendigo. E será que isso é verdade, senhores? Porque se isso realmente aconteceu, por que eles não aceitaram? O Dingo já tinha apanhado de graça mesmo. E se fosse pra tomar outra surra, mas dessa vez remunerado, eu acho que seria uma imensa satisfação, até eu aceitaria. E o marido também, ele poderia descontar toda a sua raiva e ainda sair com um grosso financeiro, mas por algum motivo não aceitaram. Teve uma hora ali também que ela falou que recebeu várias propostas quando aquilo ocorreu pra fazer only gados e coisas desse tipo, e ela não aceitou porque
provavelmente foi mesmo um surto psicótico que ela teve, até porque se ela aceitasse fazer um ligados, provavelmente ela estaria milionária hoje em dia. Pelo que a gente viu, ela trabalha fazendo Uber, além da rede social dela que provavelmente deve gerar algum rendimento, e é muito cristã da parte dela. Seria muito mais fácil entrar logo no Ligados e transformar essa história que ela teve com o Dingo em visualizações que valem mais do que barras de ouro. Agora tem uma outra parte aqui da entrevista onde ela dá uma declaração que eu, pelo menos, não consigo acreditar. Se vocês verem a entrevista dele com o Léo Dias, Aham. ele fala, não tenho que perdoar, porque realmente, por mais que não teve justiça no meu caso, eu não traí o Eduardo, eu sofri uma... Independente dele não ter sido condenado ou não, não muda o que eu passei. Sim. Então, momento algum eu fiz aquele exame Pra poder- íntimo Ah, lá, tá. enquanto eu estava internada, eu Sim. fiz o exame íntimo lá e tal, tudo, mas a gente sabia que não ia dar em nada, porque é a palavra de uma pessoa que está em estado psicótico contra uma pessoa que, na visão da sociedade, era vítima da sociedade por ser morador de rua. Será? Só que de vítima ele não tem nada, e a postura dele mostrava isso, que de vítima ele não tinha nada. Por causa de ficar designorando os outros. Então o Eduardo não teve que me perdoar, foi o que ele falou na entrevista do Léo Dias, eu não tenho que perdoar. Mas com o tempo você viu que foi mudando o relacionamento. Aí... As atitudes dele foi Não, mudando? mas a mudança não foi por conta do que aconteceu. Foi mais o dia a dia mesmo. Não, a tipo... mudança foi por causa do financeiro. Ah, do financeiro. Foi do financeiro, porque Abalou eu muito. não era mais a provedora do lar, e aí quando teve que mudar, aí ele foi procurar outra. Aí nisso, tanto que a primeira traição dele, eu pedindo pra ele, Eduardo, você tá me traindo, você tá me traindo? Ele, não tô te traindo, não sei o que. Aí quando pensa, não, ele me trocou por uma loira lá, Nossa. de Planaltina, Goiás. Me trocou por ela e foi morar com ela, literalmente. Ô, Sandra, Tá aí, senhores. Primeiro ela fala que não houve justiça no caso dela porque não condenaram o Dingo. E pelo que eu tô entendendo, ela tá querendo dizer que ela foi forçada a fazer alguma coisa com o Dingo. Desse jeito que ela tá falando, parece que ela quer jogar toda a responsabilidade no colo do Dingo. E se o Dingo fez alguma coisa com ela à força, então isso significa que ela não teve surto psicótico, coisa nenhuma. Ou foi ela que misturou as bolas e se relacionou com o Dingo achando que era Deus, que foi ela mesma que falou isso na época. Ou o Dingo fez alguma coisa com ela à força e a justiça não fez nada porque, segundo a Sandra Amara, a sociedade achou que o Dingo era a vítima do patriarcado naquela situação por ele ser morador de rua. E eu lembro bem na época que não foi nada disso. Apareceu até umas notícias que o Dingo já tinha até passagem pela polícia e tudo. Depois disso, ele apareceu também anunciando alguns golpes aí na internet. Se naquela época ela fez o exame para tentar comprovar se o Dingo tinha feito alguma coisa forçado com ela e não apareceu nada nesse exame, isso significa que ela não foi forçada a nada. Depois ela falou aí que o marido dela separou por causa de questões financeiras, ou seja, foi por causa do grosso, né, senhores? Geralmente é isso que faz os casais se separarem. Outra coisa também que ela falou aí, que o marido dela deu entrevista pro Léo Dias falando que não tinha o que ser perdoado porque ela fez aquilo sem perceber, ela tava tendo um problema psicológico, e eu acho que ela tá sendo um pouco mal agradecida, ela não tá se colocando no lugar do marido. O cara com certeza também deve ter sofrido bastante, deve ter ouvido muita piada a respeito do Dingo e os bicos cor de chocolate, que isso aí é um clássico, e ela falando desse jeito, dá a impressão que o cara não fez mais que a obrigação dele de não ter se separado dela naquela época, tá vendo? É isso que o cara ganha ainda. Ele deu todo o apoio, foi dar entrevista, colocou a cara a tapa, todo mundo julgando o cara por ter continuado o casamento com ela, e é desse jeito que ela agradece. Tá certo, né? O cara ter ficado do lado dela naquele momento tão complicado onde o Dingo tava dando entrevista falando de todos os detalhes, inclusive falou que teve gargaflex e tudo mais. Como eu disse, eu não quero ficar entrando muito em detalhe, mas eu acho que ela tá sendo um pouco ingrata com o ex-marido, que independente se ele traiu ela ou não, mas naquele momento quem tava do lado dela era ele. Eu sei que é uma situação complicada e tudo, eu mesmo não conheço nenhum caso igual a esse que aconteceu com a Sandra Amara, e se coloca no lugar do Dingo. Mesmo isso não sendo uma coisa que acontece todo dia, principalmente com um morador de rua, mas como que o cara ia saber que ela tava tendo um surto psicótico naquele momento? Pelo que eu me lembro, o Dingo falou que ela ainda deu
deu uma insistida. Claro que não dá pra ficar confiando muito no que ele fala, mas eu lembro que na época ele chegou a dizer que ela dirigiu até um lugar mais tranquilo. Como eu falei, eu não vou ficar entrando muito em detalhe, mas tem uma frase icônica do mendigo que ele diz que foi uma mão no volante e outra no carinho. Se for o que eu tô imaginando, isso requer muita coordenação motora da pessoa que tá realizando esses dois movimentos que são completamente opostos. Imagina só, a pessoa dirige com uma mão só e com a outra, supostamente a pessoa tava ali alisando a parte do mendigo e chega a ser até perigoso. Ou se concentra na direção ou no carinho, né, senhores? Mas talvez isso nem tenha acontecido, o mendigo também fala demais. E se a gente for analisar as coisas pelo lado positivo, sendo otimista, isso com certeza foi muito chato na vida da Sandra, ela ficou marcada por causa dessa história, mas pelo menos depois disso ela virou influencer, como eu falei, tem mais de 300 mil seguidores na rede social, e o Dingo talvez nunca saberemos. Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa entrevista da Sandra, claro, mantendo o máximo do respeito aí nos comentários, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Master Chagas Dingo, ex-marido que perdoou o surto psicótico da esposa, mas depois de um tempo resolveu dar o Ghost e ainda ficou como o ruim da história, desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!